Eu acho que é como as imagens dos uniformes sérvios que já vi. Imediatamente, percebi que ele era o jovem rei Alexandre da Sérvia, que havia sido assassinado há alguns anos. Ele pareceu sentir o meu reconhecimento tácito dele, pois ele olhou fixo e tristemente em minha direção, e estendeu as mãos, para que eu pudesse distinguir claramente o objeto que ele segurava. Era uma pequena bala de canhão coberta de sangue. Ele murmurou alguma coisa, mas eu não conseguia ouvir as palavras. Ele as repetiu várias vezes, mas a única que eu pude captar foi país. A visão desapareceu. A senhora Norton e minha anfitriã tinham visto tudo também, e cada detalhe foi verificado por nós três. A senhora Norton disse que as primeiras palavras proferidas pelo espírito foram em uma língua estrangeira, mas que ele parecia perceber que não poderíamos entender, e ele depois repetia várias vezes em inglês as palavras, meu pobre país. 6 semanas depois da Grande Guerra começou. Compreendi então a finalidade para a qual eu era necessária. Eu iria ser usada para provar para aqueles cujos entes queridos foram mortos, que eles não estavam perdidos para eles e que os mortos nunca morreram. Durante esses primeiros meses terríveis de guerra, muitas mães e viúvas de luto voltaram-se para o espiritualismo em busca de consolo, e encontraram. Muitas que estavam correndo o risco de perder a razão por causa do sofrimento, tornaram-se sãs e conduziram suas vidas de maneira útil mais uma vez, seguras no entendimento de que seus maridos ou filhos viviam e estavam esperando por elas. Às vezes me pergunto se muitas pessoas perceberam que as condições extraordinárias mentais que prevaleceram durante a guerra, milhares de jovens ativos, sendo de repente retirados de suas condições de terra, em que estavam acostumados, a uma inteiramente nova, que deve ter sido um grande choque e surpresa para muitos deles. Pode-se sentir o desejo enorme de todas estas milhares de almas entusiastas e amorosas, que provavelmente, eu acho, certamente, desejaram voltar aos seus entes queridos que haviam deixado para trás na terra. Eu tenho, de fato, a certeza, na minha própria mente, de que todos eles realmente queriam a oportunidade de retornar, mesmo que apenas por uma hora, para consolar os que choravam por eles, e dizer-lhes algo sobre suas novas condições e circunstâncias. Lembro-me de uma ocasião em que um médium de voz direta visitou minha casa, em 1915. E deu uma sessão muito bem sucedida para um círculo composto de cerca de uma dúzia de nossos amigos, meu marido e eu. O guia-chefe do médium, um escocês sábio e bondoso, chamado Davi, foi ouvido, sussurrando primeiro em uma parte da sala e depois em outra. Qualquer um podia ouvir pedaços da conversa, tais como: Davi, agora, então, meu rapaz, qual é o seu nome? Voz desconhecida, ansiosa e rapidamente, Alec Clark ou algum outro nome. Muitos foram dados, eu esqueci todos eles. Davi, bem, Alec, estás certo que conheces uma das pessoas aqui, porque, se não, deves não interromper. Deves ficar de lado e deixar que os rapazes pertencentes às pessoas aqui se manifestem. Voz desconhecida, mas talvez uma dessas pessoas conheça o meu povo. Oh, eu quero enviar uma mensagem. Davi, bem, rapaz, eu vou perguntar-lhes se já ouviram o seu nome. Então ele iria virar-se, aparentemente, para o círculo e perguntar, em voz alta e clara: algum de vocês conhece Alec Clark ou seus familiares? Talvez sim, talvez não. Davi explicou que havia centenas de rapazes presentes, todos desejando dar mensagens na esperança de que algum dos assistentes pudesse um dia encontrar seus pais ou outros parentes. Parecia terrivelmente triste. Eu desejei poder me dividir em 1000 pedaços, se cada pedaço pudesse ser usado como um canal pelo qual estas almas ansiosas e jovens tivessem a capacidade de se comunicar. Em todo o país, deve ter havido médiuns que estivessem fazendo o máximo para gravar as mensagens que lhes foram dadas daqueles que se foram, mas mesmo assim,
O número de médiums deve ser lamentavelmente tão pequeno em comparação com o extraordinário número de espíritos que queriam se comunicar. Desde então, fui informada de que, comparativamente, os poucos que podiam, e fizeram, conseguiram estabelecer a comunicação com os seus parentes do nosso lado, contaram a todos os outros que não puderam, e isso fez o abismo entre os dois mundos parecer menos para eles, apesar de estarem privados da satisfação pessoal de saber que tinham dado alguma mensagem contendo a prova definitiva de sua existência. Felizmente, muitas mães e esposas de luto, depois de experimentar poucas sessões bem-sucedidas com médium de confiança, foram inspiradas a tentar alguns meios de desenvolver seus próprios poderes latentes, e um bom número foi capaz de fazer isso, por meio da inclinação da mesa, escrita automática, etc., e depois elas foram capazes de ajudar outras pessoas, também, muitas das quais poderiam ter, naqueles dias, um preconceito contra a visita de um médium profissional. É claro que, além de as pessoas realmente de luto, porque eu senti que era a minha missão especial de fazer a sessão, havia certamente algumas pessoas excêntricas que foram atraídas por algum tipo da natureza psíquica, simplesmente porque parecia oferecer a chance de alguma emoção. Entrei em contato com várias pessoas cujas ideias egoístas sobre si mesmas, seus próprios poderes, etc., foram completamente absurdas, ainda trágicas em um sentido, porque se sentia que elas eram um descrédito para o movimento, ou poderiam parecer ridículas. Senti-me um pouco desesperada após uma ou duas dessas pessoas que me chamaram, informando que elas foram controladas pela Rainha Elizabeth, ou Sócrates, ou Shakespeare, todos os quais falaram o mais absurdo flagrante, e eu gostaria de evitar esses encontros, pois parecia um desperdício de tempo, e teve assim um elemento indesejável nele. Durante o inverno de 1914, o Sr. Hewitt Mackenzie, o fundador do Colégio Britânico de Pesquisas Psíquicas, invocou-me, de forma anônima. Eu nunca tinha visto ou ouvido falar dele antes, mas Feda deu-lhe o que ele considerou uma sessão satisfatória, e desde então, ele foi de grande ajuda para mim, me enviando apenas o tipo certo de pessoas para a sessão, despojadas, mas bem equilibradas, mesmo as céticas, a quem as sessões foram proveitosas. Capítulo 13. Eu encontro um grande homem. Um dia o Sr. Mackenzie pessoalmente trouxe para mim uma senhora de luto profundo, que estava obviamente acometida de grande tristeza. Suas sessões comigo lhe trouxeram algum conforto. Ela conhecia o Sr. Oliver Lodge, embora eu não o conhecesse, naquela época, e quando seu filho Raymond foi morto na guerra, no outono de 1915, esta senhora arranjou uma sessão para um cavalheiro desconhecido. Pode parecer absurdo, quase inacreditável, mas como aconteceu eu nunca tinha visto antes o Sr. Oliver Lodge, em pessoa, nem nunca tinha visto um retrato dele. Li pouquíssima literatura científica ou psíquica, e eu nunca tinha lido nada que ele havia escrito. De qualquer forma, eu não tinha a menor ideia sobre sua identidade, mas Raymond nesta sua primeira sessão comigo se comunicava com seu pai através de Feda, e desta época em diante, tem sido meu grande privilégio ter tido muitas sessões com ele, e também com muitas das pessoas enlutadas que escreveram ao Sr. Oliver, pedindo-lhe para enviá-las a alguém que pudesse dar-lhes uma mensagem de quem partiu. Sr. Oliver e sua secretária, Srta. Neil Walker, a autora e compiladora do trabalho maravilhoso, A Ponte, tomou as dores infinitas em classificar as pessoas genuinamente de luto, e organizar todos os detalhes sobre seus compromissos comigo, para que todo o anonimato pudesse ser estritamente preservado. A Srta. Walker costumava simplesmente escrever para mim e dizer, na segunda-feira, 12 de dezembro, esperar uma senhora às 11 horas. Na quarta-feira, 14, esperar um cavalheiro no mesmo horário, e assim por diante.
Este foi um agendamento muito satisfatório, tanto para o assistente quanto para mim. Olhando para trás, percebo agora, mais do que nunca, o quanto eu devo ao Sr. Olivier e sua sabedoria, paciência e bondade. Eu nunca poderia encontrar palavras que expressassem adequadamente o meu apreço por tudo que ele pretendia e fez para o meu trabalho. Na verdade, para onde é que o meu trabalho poderia ter ido sem a ajuda do Sr. Olivier Lodge? Eu não posso imaginar. Fui assistida através de outras fontes, também. A Sociedade de Pesquisas Psíquicas, os funcionários e membros que sempre me mostraram a maior simpatia e consideração, todos os assistentes foram encantadores, com os quais foi um prazer e satisfação trabalhar. Quão grandiosa a ajuda da assistente em desenvolver a mediunidade de alguém. O sábio, prudente, mesmo o assistente cético, se ele tem uma mente aberta, obtém os melhores resultados, e é um grande fator definitivamente sendo construído, pouco a pouco, as forças psíquicas e mentais do médium, e mesmo do controle. O crédulo, eu estou disposta a acreditar em qualquer coisa, minha querida. Eu não quero testes, tipo de assistente que não melhora a qualidade de sua mediunidade, nem obtém os melhores resultados. O ceticismo de um tipo razoável é muitas vezes uma boa condição na fase inicial de investigação. Tal pessoa que tenho em mente, e ele é o Sr. Robert Blatchford, que era certamente muito cético, como todo mundo sabe, num primeiro momento. Mas quando ele obtinha o que ele considerava uma evidência, ele reconhecia isso, e desde então ele deve ter ajudado milhares por suas declarações corajosas sobre suas crenças e opiniões. Apesar de todo o incentivo e ajuda amigável que recebi, eu achei que a tensão constante de realizar sessões para todos os tipos de pessoas era muito grande. Você vê, elas estavam quase todas de luto. Terrivelmente de luto, mergulhadas nas profundezas de sofrimento e solidão tão repentinamente. Se eu tivesse coragem de me deixar permanecer, envolvendo-me naquele sofrimento, eu deveria ter sido oprimida pela tristeza de tudo aquilo. Apenas dizendo a mim mesma, você sabe que é terrível, horrível, mas não seja uma tola egoísta e sentimental. Não perca tempo e energia, contemplando o óbvio. Mas se recomponha, de modo a dar as condições pacíficas e certas, para que aqueles que deixaram este terrível estado caótico na Terra possam aproximar-se de você, e se comunicar através de você. Eu sabia instintivamente que devia proporcionar uma condição mental, calma e harmoniosa, de modo a tornar as coisas o mais fácil possível para os comunicadores espirituais. Isto sempre me foi impresso por Feda, que é uma pessoa alegre e otimista, que eu tenho certeza de que deve ter me influenciado enormemente durante esses anos difíceis. Além disso, o conhecimento de que, por causa das sessões, as pessoas estavam sendo retiradas de desespero e desesperança, e sendo colocadas em uma vida normal e útil novamente, me ajudou a lutar contra as dificuldades e provações dessa fase. Você vê, eu tinha me tornado tão segura de meus fatos. Eu já nem, como na minha juventude, esperava e desesperava alternadamente. Pouco a pouco, os guias e comunicadores do outro lado fizeram-me saber. Às vezes os assistentes me contavam sobre a prova que tinha sido dada a eles através de Feda, que foi muito útil para mim. Eu acho que vou relatar um pouco desta evidência, pois ajudará você a conhecer o tipo de material, simples, mas definitivo, que ajudou o assistente de luto, e também me impressionou. Capítulo 14. Algumas evidências de sobrevivência. Em 1916, uma senhora, a senhora Kewai Bamber, veio ver-me, cujo filho, Claude, um aviador, havia sido morto na França. Ela obteve uma grande quantidade de evidências pessoal dele que a convenceu de que era, sem dúvida, seu filho, que estava se comunicando. Um dia, quando ela veio ter uma sessão comigo, ele disse a ela, mamãe,
Eu sei que muitas vezes você gostaria de poder dar-lhe um teste que seria absolutamente estanque, algo que ninguém na Terra soubesse. Sua mãe disse: sim, eu gostaria que você pudesse fazer isso. Ajudaria tantas pessoas a acreditar na vida após morte, se eu pudesse dizer-lhes algo que excluísse a teoria da telepatia. Bem, mamãe, ele respondeu, você se lembra de um menino que era um amigo particular meu na escola? Nós sempre o chamávamos de Pequeno Willie. Aquele lhe deu diversas particularidades que estabeleceram claramente a identidade do outro garoto. A mãe disse imediatamente: é claro, eu me lembro dele, mas nós não tivemos notícias dele por algum tempo. Seu filho prosseguiu: Willie acaba de fazer a passagem. Ele foi morto na França, atingido por um tiro no avião. O seu corpo está no local onde não é susceptível de ser encontrado por algum tempo. Tenho ajudado a sua alma a ficar longe do corpo e das condições de guerra, porque será um grande choque para ele quando acordar e descobrir o que aconteceu. Ninguém sabe que ele está morto, nenhuma alma viva na Terra, no momento, porque eles não estão esperando de volta na base ainda. Ele acaba de ser morto, e eu estou muito feliz por estar nesta sessão com você, para que eu possa lhe falar sobre isso antes que qualquer outro saiba. A senhora Kewaibanbe foi imediatamente para o Ministério da Guerra e fez perguntas, mas lhe foi dito que, tanto quanto eles sabiam, o oficial em questão estava são e salvo. Poucos dias depois, ele foi relatado como ausente, mas somente um ano depois que provaram que ele tinha sido morto. Foi então descoberto que ele tinha sido atingido naquele mesmo dia pouco antes da sessão. Este, penso, foi um teste que não pode ser explicado por telepatia. Nessa época, uma jovem viúva veio a mim, logo depois que seu marido havia sido morto, também na guerra. Depois de algumas sessões de sucesso, com Feda me controlando, ela pensou que gostaria de experimentar uma sessão de mesa. Seu marido provou bem ser um especialista de fato. Ele dominou a técnica das sessões ao seu lado com uma rapidez impressionante. Seu controle sobre a mesa era tão perfeito que eu só precisava manter uma mão, minha mão esquerda, levemente sobre ela, e fui capaz de usar a mão direita para escrever as letras conforme ele as soletrava para nós. Era necessário que eu o fizesse, pois ele movia a mesa tão rápido que de outro modo nós esqueceríamos a ordem das letras. Enquanto ele estava dando uma mensagem sobre algum assunto comum, mas bastante interessante, ele interrompeu-se, mudando de assunto, dizendo: Nora, você esqueceu que dia é hoje? Não, sua esposa respondeu, mas eu pensei que você tivesse. Você não pode me dizer o que hoje significa para você, porque é um dia muito especial. Sem a menor hesitação, as seguintes letras foram batidas rapidamente sobre a mesa. Na igreja da Trindade conheci o meu destino. Olhamos para as letras, mas não pudemos fazer nada do amontoado como parecia. Em um tom decepcionado, a esposa disse: Bem, querido, achei que você lembraria que dia é hoje. Eu lembrei, insistiu ele. Eu já lhe disse. Leia com cuidado o que soletrei. Ao ler de novo as letras que ele tinha dado, descobrimos que elas significavam: na igreja da Trindade conheci o meu destino. A mulher ficou encantada, pois aquele dia era o aniversário de seu casamento. Era exatamente o tipo de coisa que ele teria dito. Ela explicou. Ele queria dar a prova com suas próprias palavras, à sua própria maneira, não a dela. Capítulo 15. Um pouco mais de provas, e uma rejeição. A ideia de que toda a evidência pode ser explicada pela teoria de que o médium simplesmente lê a mente do assistente e encontra algumas informações lá, e faz uso delas, convertendo-as mental e verbalmente em uma suposta comunicação de um espírito desencarnado, está tão desgastada que os estudantes sérios e experientes sobre o assunto estão descobrindo que este tipo de telepatia entra muito pouco, se algo, em uma sessão espírita com um médium totalmente desenvolvido.
Se você ler livros como A Vida Além da Morte com Evidências, e algumas novas evidências para a sobrevivência humana do reverendo Charles Drayton Thomas, você encontrará um imenso número de casos em que a evidência é de tal natureza que não pode ser explicada pela hipótese de leitura de pensamento. Seria uma perda de tempo para eu repetir qualquer destes casos aqui, já que todos podem lê-los por si mesmos, na íntegra, além de muitos outros materiais interessantes e instrutivos. Feda muitas vezes nos explica que no mundo espiritual há o que só se pode descrever como investigação dos serviços sociais, onde aqueles que estão ansiosos para enviar mensagens para seus amigos na Terra, fazer contato com alguns dos comunicadores experientes, como o Sr. Drayton, o pai de Thomas, e pedir-lhes para ajudar, seja levando-os a uma sessão ou enviando uma mensagem para eles. É claro que eu ouvi muito pouco sobre a evidência que a maioria dos meus assistentes obteve. Muitas eram de natureza muito íntima e privada para a pessoa assistente me confiar, ou para publicá-las em um livro ou periódico, e muitas vezes não era desejável que eu ouvisse qualquer coisa a respeito, já que o comunicador poderia querer continuar com a sua evidência. E é sempre melhor que a minha mente pudesse estar a mais limpa possível sobre qualquer assunto com um assistente pudesse requerer mais evidências. Pessoalmente, acho que a ideia de um médium colorir as mensagens é muito exagerada, mas temos que considerar que estamos às vezes tentando fornecer evidências que vão convencer o cético. Nós não estamos tentando converter os convertidos. De tempos em tempos, foram-me dadas provas pessoais notáveis. Gostaria de falar sobre um exemplo muito marcante, mas como se trata de alguns parentes que não gostam do assunto relacionado às pesquisas psíquicas, e que fortemente desaprovam meu trabalho sobre o assunto, eu tenho que disfarçar os nomes, pois eu não desejo de forma consciente irritar ou prejudicá-los. Uma noite, no outono de 1914, eu visitei o apartamento de um amigo em Bayswater com o objetivo de encontrar 2 ou 3 outros amigos e ter uma sessão de mesa. Todos nós nos conhecíamos muito bem, com exceção de uma senhora, a quem chamarei de Senhora C através da mesa. Vários comunicadores soletraram mensagens curtas, nenhuma delas do tipo muito interessante, e um curto intervalo de tempo durante o qual a mesa parecia tornar-se completamente morta e parada. Esperamos, imaginando se a sessão havia terminado, quando de repente a mesa começou a se mover de novo, em primeiro lugar de uma maneira bastante incerta, e depois, gradualmente, cada vez mais firme e mais forte. Um nome, Christian e sobrenome, foi soletrado. Nenhum dos outros assistentes o reconheceu. Eu sim, mas não me importei com isso, pois não achei por um momento que fosse para mim, porque a única pessoa que eu conhecia por esse nome estava, tanto quanto eu soubesse, na Terra, e eu tinha certeza de que eu deveria ter ouvido se ele tivesse passado para o outro lado. Então, eu não disse nada. Mais uma vez o nome foi soletrado. Desta vez muito forte, de fato. A assistente, a quem eu chamei de Senhora C, então me disse, Senhora Leonard, eu sou clarividente, ocasionalmente, ou eu sinto coisas, e estou fortemente impressionada, pois este comunicador te conhece, e deseja falar com você. Bem, eu disse, eu conheço alguém com esse nome. É o nome de um tio, mas eu estou bem certa. Vivo e bem, ou eu deveria ter ouvido. Estou certa de que não pode ser ele. Quando terminei de dizer isso, a mesa ergueu-se, e, literalmente, estrondou. Sim, eu sou ele, eu sou seu tio, e eu desmaiei de repente, repetindo novamente Christian e o sobrenome. Eu ainda não podia acreditar, e perguntei-lhe o nome de sua casa, que estava em um lugar a 300 ou 480 quilômetros de distância e bastante desconhecido de qualquer um dos outros assistentes. O nome foi dado corretamente. A senhora C falou novamente. Eu posso ver este comunicador tão distintamente. Ele está de pé atrás de você,
Senhora Leonardi. Vou descrevê-lo para você. Ela fez uma excelente descrição minuciosamente, o que teria servido muito para poucas pessoas exceto meu tio, que tinha uma personalidade muito incomum. Senti, então, que devia ser ele, e lhe disse que estava feliz por ele ter chegado a mim, pois minha mãe e eu gostávamos muito dele. Ele era um homem excepcionalmente bom e gentil, se alguma vez houve um. Ele então começou a me dar algumas informações sobre seu filho mais novo, a informação que novamente parecia impossível acreditar. Ele disse que o filho havia sido detido como um prisioneiro na Alemanha. Isso não se encaixava em tudo com o que eu sabia sobre os planos e movimentos recentes da família. Eu estava mais confusa do que nunca. Ele, então, pediu-me para escrever e dizer à sua esposa, minha tia, que tinha se comunicado, e disse que ela verificaria todas as suas declarações. Eu prometi fazê-lo. Eu e os outros assistentes estávamos extremamente interessados em toda a comunicação. Nós imediatamente escrevemos tudo o que ele tinha dito, enquanto estava fresco em nossas mentes, e todos nós assinamos e datamos. Ao chegar a casa, li a declaração para o meu marido, que disse que ele não podia imaginar que o meu tio havia desencarnado, ou eu deveria ter ouvido falar sobre isso de um dos meus parentes, precisamente da minha tia. Eu, então, pensei na minha promessa de escrever e dizer à minha tia que o tio tinha falado comigo. Como eu poderia colocar em palavras? Eu me perguntava. Como meu marido disse, eu não poderia escrever e dizer, por favor, tia, é o tio morto. Não importa o quão diplomaticamente eu poderia colocar o assunto, seria realmente acender a isso. Então eu simplesmente escrevi e disse que eu não tinha ouvido falar dela por algumas semanas, e que eu particularmente queria saber se as coisas estavam bem em casa. Minha tia escreveu em resposta, dizendo que ela estava arrependida por não ter escrito antes, mas meu tio havia morrido de repente 3 semanas antes, e havia uma quantidade enorme de negócios que de repente recaíram sobre ela. Ela também disse que o meu tio estava preocupado com o fato de que seu filho mais novo havia passado pela Alemanha na eclosão da guerra, e havia sido detido lá. Esta confirmação de tudo que meu tio tinha nos dito através da mesa foi mais marcante, e eu imediatamente enviei para minha tia a declaração assinada do que tinha acontecido na sessão. Como ela ficará feliz por saber que ele já tomou as medidas para se comunicar a fim de mostrar o seu amor e interesse em todos nós, eu pensava, mas eu estava enganada. Minha tia respondeu que ela esperava que eu nunca me referisse ao assunto de novo, e que eu não perturbasse o meu tio, mas permitisse que ele descansasse em paz. Eu percebi que seria impossível explicar a ela que eu não o tinha perturbado. Ele havia me perturbado de uma maneira mais específica, e eu estava muito feliz por ele ter feito isso. Na primeira oportunidade eu disse-lhe calmamente o que a titia havia dito. Ele provavelmente sabia disso, e disse-lhe que não poderia enviar outras mensagens dele. Ele disse que entendia, e que ele estava muito contente, e foi meio previsto, mas que ele manteria contato comigo de vez em quando. Eu não ouvi muito sobre ele, mas espero que ele ainda se sinta interessado em mim e pense em mim, mesmo que sua vida e obra. Estou certa de que ele esteja ocupado e ativo em sua vida presente. Não o coloque em contato com a vida na Terra. Capítulo 16. No qual encontro meu pai, percorri o encontro novamente. Uma sequência muito forte de um assunto evidente foi tecida em volta de meu pai, o meu reencontro com ele, e sua posterior passagem. Em um capítulo inicial, eu disse que as perdas financeiras tinham perturbado a mente de meu pai a tal ponto que ele pareceu perder todo o senso de suas responsabilidades materiais como marido e pai. Aqui, devo salientar que tenho a certeza de que eu era sua filha favorita. Eu era muito afeiçoada a ele de fato, e sendo a mais velha, eu tinha idade suficiente para compreendê-lo melhor do que os meus irmãos ou irmãs se poderia esperar para fazer. Depois que saímos,
Ele fez várias tentativas de persuadir-me para ir viver com ele. Ele tinha um grande domínio de muitas línguas diferentes. Compreendia e falava fluentemente francês, italiano, alemão e outras línguas menos conhecidas e fazia de vez em quando correspondência e outros trabalhos durante as diferentes guerras do continente e Oriente Próximo. Ele pode atuar como intérprete em condições difíceis e complicadas, e, é claro, também ensinou idiomas, mas não tinha paciência para fazê-lo. Se eu tivesse deixado minha mãe e ido ao encontro dele, eu, sem dúvida, teria uma vida mais fácil e mais interessante, apesar de boêmia, viajando para o exterior com ele. Ele era uma companhia fascinante, às vezes, embora em outros momentos, ele era terrivelmente sarcástico e cínico de uma forma divertida, mas extremamente cruel. Ninguém nunca se aborrecia com ele. Ele foi, certamente, o que é conhecido como uma dupla personalidade, porque por trás de todo o seu charme, inteligência e amor pelo inusitado, havia um traço curioso, ortodoxo e convencional, que foi, sem dúvida, responsável por sua recusa em permitir que eu fizesse qualquer pergunta, ou visse qualquer coisa que ele chamou de sobrenatural. Eu ansiava por me juntar a ele. Foi uma grande tentação, mas nós, todos os filhos, sentimos que o nosso lugar certo era com a nossa mãe, então eu fiquei. Talvez eu estivesse impressionado em fazê-lo. Por outro lado, se eu tivesse ficado sozinha com meu pai, eu poderia tê-lo trazido ao meu modo de pensar sobre o espiritualismo. Eventos subsequentes me fizeram pensar que isso teria sido possível, embora eu não tivesse pensado assim na época. Agora, depois de ter atingido a idade de 17 ou 18 anos, até os 32 anos, eu não havia visto nem ouvido falar de meu pai, e não sabia se ele estava neste plano ou não. Quando a guerra eclodiu em agosto de 1914, pensei muito nele novamente, pois ele havia tomado parte na Guerra Franco-Prussiana de 1870, do lado francês. Eu tive uma grande amiga, Beatrice Xister, que sabia tudo sobre ele, e uma noite, quando eu estava em sua casa em Regent Park, ela sugeriu que nós pudéssemos ter uma pequena sessão, e ver se alguns dos parentes do meu pai que haviam desencarnado viriam e dar-me-iam informações sobre ele. De bom grado concordei, e nós nos sentamos como de costume. Para minha surpresa, alguém veio e disse que seu nome era William Ward e que ele era o irmão do meu pai. Eu não acreditaria nisso, porque eu entendi que meu pai não tinha outro irmão a não ser um chamado Harry. Olá, eu disse, você quer dizer que você é o Harry? Ele disse, não, eu sou o irmão mais velho de seu pai. Eu disse, você está errado. Então, porque meu pai não tinha irmão mais velho, ele era o mais velho. Ele disse, eu sou seu irmão, mas eu morri antes de seu pai nascer. Eu disse, como você pode ser William? Porque não existem dois filhos de uma mesma família chamados pelo mesmo nome de batismo, e meu pai era William. Ele disse, apesar disso que ele estava certo. Eu respondi, muito bem, você tem visto seu suposto irmão ultimamente? Sim. Onde? Ele está no continente. Não, ele está na Inglaterra. Você pode me dizer alguma coisa sobre onde ele possa estar? Sim, em Leeds. Eu disse, não, isso não pode ser. Eu pensei, por que ele deveria estar em Leeds? Aquela era uma das muitas cidades que ele não iria. No entanto, fiz perguntas, e através do meu irmão, eu descobri que o meu pai tinha sido visto em Leeds. Meu irmão, ao mesmo tempo em que escreveu sobre isso, enviou-me um velho saco contendo alguns documentos, como ele estava se mudando do lugar onde ele estava vivendo para o outro. Neste saco eu encontrei um envelope rasgado com o carimbo de Leeds, que deu as últimas 3 letras do nome de uma estrada, Ian. Eu pensei, a partir desse momento, que era evidente que ele estava em Leeds, então eu disse que eu tentaria descobrir do espírito, que se dizia irmão do meu pai, se poderia me dizer alguma coisa a mais sobre o assunto.
Assim, na primeira oportunidade que lhe perguntei se ele poderia possivelmente descobrir qualquer endereço que meu pai já teve em Leeds, ou era susceptível de ser encontrado. Depois de um monte de problemas e grafias erradas, ele soletrou as palavras: Estrada da Caledônia, Leeds. Eu não consegui obter o número da estrada, mas eu pensei em escrever para o meu pai para aquele endereço e ver o que aconteceria. Para minha grande surpresa, uma quinzena depois, eu recebi uma resposta do meu pai, mas de um endereço completamente diferente. Ele disse que tinha se mudado da estrada da Caledônia, que era uma via longa, e sem um número específico era mais improvável que qualquer carta chegasse a ele. Mas algumas pessoas daquela estrada, a quem o carteiro fez perguntas, se deram ao trabalho de lhe dizer para onde meu pai provavelmente tinha ido, e as autoridades postais enviaram minha carta para esse endereço. Em sua resposta, meu pai disse que estava muito satisfeito e surpreso ao ouvir de mim. Ele disse que gostaria de saber o que eu estava fazendo, e perguntou se seria possível me ver. Eu respondi que eu ficaria muito encantado em encontrá-lo, se ele viria me ver. Tentei explicar a ele o que eu estava fazendo, pois na ocasião, eu estava trabalhando profissionalmente como médium. Foi no inverno de 1914. Vi que em sua carta seguinte, ele ignorou o que eu tinha dito sobre o meu trabalho, embora ele tivesse sido bem discreto. Ele me disse que não podia vir me ver, pois ele não estava muito bem, e não poderia ir de um lugar para outro facilmente. Aliás, ele me disse que tinha se casado novamente. Minha mãe havia morrido alguns anos antes. Ele não sugeriu que eu deveria ir até ele, mas eu achei que na semana de Natal, meu marido foi tratar de um pequeno negócio em Wakefield, que não é longe de Leeds. Eu telefonei para o meu pai, perguntando se ele poderia vir para um determinado endereço em Wakefield, que é apenas uma viagem de bonde elétrico de Leeds. Ele respondeu, sim. Meu marido e eu fomos ao Wakefield, e meu pai veio nos ver. Nós nos encontramos no terminal do bonde. Ele não me conheceu, mas eu o reconheci imediatamente. Nós o levamos para o local onde estávamos hospedados e almoçamos. Depois eu pedi ao meu marido a deixar-nos juntos para uma conversa confidencial, e eu abordei o assunto do meu trabalho ao meu pai. Ele me disse, bem, eu sempre duvidei dos médiuns e pensei que eles eram fraudes, que podia haver certo elemento de leitura do pensamento e telepatia envolvidos nisso, e uma sugestão de hipnotismo, mas eu acredito que você é bastante equilibrada, e bastante consciente. E eu não acredito que você iria exibir de maneira séria tal coisa como esta sem acreditar que fosse verdade. Eu respondi, eu achei que você soubesse isso, e que eu não iria seguir adiante a menos que eu tivesse provado ser verídico. Você acha que alguém pode voltar? Ele questionou. Eu disse, sim, qualquer pessoa que queira fazê-lo pode, desde que haja alguém no plano terrestre que também deseja se comunicar. Ao que ele respondeu, bem, quando eu desencarnar, como você o denomina, eu voltarei para você. Ele me pediu para explicar uma ou duas coisas sobre a comunicação, e eu disse a ele como ele poderia dar uma mensagem através de uma mesa, ou mostrar-se a uma médium para que ela pudesse descrevê-lo, ou tentar pensar em algo para me convencer de que era ele. Ele disse, tudo bem, eu vou fazer isso quando eu desencarnar. Mas eu me sinto muito bem no momento. Eu lhe contei o quanto eu podia sobre o assunto, e ele tornou-se mais e mais interessado, e fez perguntas intermináveis. Então ele disse de repente, você sabe que eu ouvi uma voz objetiva, várias vezes durante as últimas semanas. Oh, eu exclamei, que interessante. O que faz a voz diz? Morte, no dia 15 de janeiro. Ele respondeu. A voz nunca diz mais nada, mas sempre isso, morte, no dia 15 de janeiro. Eu não sei de quem é a morte que ela se refere. Talvez seja a do maldito velho Kaiser, acrescentou ele, com uma risada. Eu nunca vi meu pai novamente na carne,
Ele morreu na manhã do dia 15 de janeiro, apenas 2 semanas depois que ele havia me contado sobre a mensagem. Eu não entendo por que a voz disse a ele a respeito da data, ou como ela sabia. Eu somente me recordo disso como um incidente interessante. Cerca de 3 dias depois que meu pai desencarnou, eu estava descansando na minha cama, à tarde, lendo, quando minha atenção foi atraída por um movimento de alguma coisa ao lado da cama. Olhei e fiquei surpresa ao ver meu pai em pé na minha frente. Eu vi tão distintamente como alguém pudesse ver qualquer pessoa do plano terrestre. Ele ficou entre minha cama e a lareira, de frente para o sol de inverno brilhante que entrava sobre ele da janela. Notei que o seu corpo era sólido, e bloqueava completamente parte da prateleira e da lareira. Eu olhei para ele, ele olhou para mim, com um tipo de expressão: "Eu sou um rapaz esperto." Disse que ia fazer isso. Ele parecia ser vários anos mais jovem do que em meu último encontro com ele, brilhante, alerta e ereto, com o rosto envolto em sorrisos. Eu podia ver que ele estava encantado de ser capaz de mostrar-se a mim. Eu podia tocar nele, esticando minha mão. Por um momento eu esqueci que ele estava morto e pensei que ele estivesse lá, em seu corpo físico. O seguir, lembrei-me e, cheia de alegria e intimidada, consegui sussurrar: "Oh, pai." Ele sorriu ainda mais, acenou com a cabeça e desapareceu. Fiquei contente em pensar que ele havia conseguido fazer-me vê-lo, mas, muitas coisas que eu pensei depois que queria ter dito a ele, enquanto ele estava ali, bem na minha frente. Era só uma questão de 3 ou 4 minutos, mas eu poderia ter dito tudo o que eu nunca disse antes. Mas espero que ele tenha captado meus pensamentos e sabido que eu estava muito surpresa com o momento de dizer tudo o que estava em meu coração. Cerca de uma semana depois, eu tive a impressão de que papai gostaria que eu fosse uma médium para que ele pudesse falar comigo. Então eu assisti a um círculo realizado por um médium psicofônico bem conhecido, Sr. J. J. Vango. Sr. Vango não me conhecia, mas logo depois de entrar em transe, ele descreveu meu pai exatamente como era em sua vida terrena, dando seu nome, a maneira como ele desencarnou, e muitos outros detalhes, o que me fez ter certeza de que foi o meu pai quem ele descreveu. O Sr. Vango então me contou sobre a visita do meu pai para mim, e o quão satisfeito ele estava por tê-lo visto, e que ele iria manter contato comigo de lá. Outras mensagens seguiram. Foi uma sessão extremamente probatória e reconfortante. Desde então, meu pai tem me dado provas e provas de seu contínuo interesse em mim e na minha vida. Na verdade, enquanto eu escrevia o parágrafo anterior, apenas alguns minutos atrás, eu estava consciente de que ele estava sentado no sofá na minha frente, evidentemente, muito interessado no que eu dizia sobre ele. Capítulo 17. Eu enfrento uma provação desagradável novamente. Eu ouço muitas pessoas dizerem: "Os espíritos já te disseram alguma coisa útil." É um pouco difícil definir a ideia das pessoas sobre o que a palavra útil signifique. Pessoalmente, acho que eles estão sendo úteis da melhor e maior forma quando eles têm tanta dificuldade para vir e dar-nos provas de que eles existem, e lembram-se de nós, como meu tio e meu pai fizeram, porque ao fazê-lo eles estão nos dando a felicidade de perceber que a morte não existe, e podemos, portanto, olhar para a frente para uma outra vida, onde eles nos receberão. Em algum lugar, alguém, não sei ao certo quem, escreveu: "Quem tira o ferrão da morte priva a vida de sua amargura." Sim, e adiciona excessivamente a sua doçura. As faculdades psíquicas e seu desenvolvimento, publicado pelas publicações LSA, Limitada, 16 Queensberry Place, London. Mas eu acho que eu sei o que os inquiridores deste tipo realmente querem saber. Ou seja, podem, e fazem, os espíritos sempre dizer qualquer coisa que ajude em um sentido estritamente material ou terreno? Sim,
Eu posso verdadeiramente dizer que de vez em quando eu tive a prova de que eles podem nos ajudar quando é desejável que devem fazê-lo, mas eles sempre nos lembram que devemos assumir as nossas próprias responsabilidades, desenvolver a nossa força de vontade, sabedoria e discrição, tanto quanto possível, pois eles não estão autorizados a interferir em nosso desenvolvimento individual ajudando em toda e qualquer ocasião. As pessoas que esperam que eles façam tal coisa, e eu temo que sejam muitas, ficam frequentemente muito decepcionadas. Há vários momentos diferentes na minha vida, nos últimos anos, quando eu fui de fato materialmente ajudada pelos guias e amigos que desencarnaram de uma forma que profundamente me impressionou na época e desde então. No verão de 1925, eu comecei a sentir-me menos forte e nem tão bem como o habitual. Eu sofria de extrema fraqueza e fadiga. Não tinha nada a ver com o meu trabalho psíquico, já que começou logo depois que eu tirei umas férias longas incomuns. Eu comecei a sofrer com o que parecia ser neuralgia aguda no meu rosto e na cabeça. Ficou pior. A dor era terrível. Eu estava muito febril, banhada de suor durante a noite. Nunca tive esses sintomas antes. Fiquei perplexo ao explicá-las de qualquer forma, ou saber o que fazer. Devo dizer-lhe que eu tenho uma amiga muito querida, Elaine MacGregor, que muitos de vocês devem conhecer, não apenas por causa de seus bons poderes psíquicos, mas como coautora de um dos melhores livros sobre desenvolvimento psíquico que eu já li. Talvez poucas pessoas saibam que a Miss MacGregor possui poder de cura em um grau extraordinário. Seu dom para o diagnóstico é bem conhecido, mas seus guias só lhe permitem usar seu poder de cura real em casos e circunstâncias excepcionais. Ela havia me curado várias vezes em ocasiões anteriores de um frio interno ruim, e em uma ocasião, após um acidente de carro, quando tive algumas lesões muito desagradáveis. De fato. Então, como eu fiquei assustadoramente pior, e a dor era tão aguda que eu não podia comer nem dormir, mas somente andar de um lado para outro dentro do meu quarto, até que ficasse muito cansada para andar por mais tempo, e em seguida, cair na cama até que a dor me obrigasse a levantar e andar pelo quarto novamente. O meu marido telegrafou a Miss MacGregor, pedindo-lhe para vir me ver. Por vários dias meu rosto ficou gradualmente inchado e descolorado. Quando a senhorita MacGregor entrou no meu quarto, eu devo ter parecido uma visão bonita. Até então, o lado esquerdo do meu rosto tinha inchado ficando do tamanho de uma bola de futebol, e era verde, vermelho, púrpura, e a maioria das outras cores do arco-íris. Um olho estava completamente fechado, e eu mal podia abrir a minha boca. Ela olhou para mim, e apesar de seu autocontrole habitual, ela engasgou. Jamais esqueci sua expressão de espanto e consternação. Eu poderia ter rido se eu não tivesse com tanta dor. Ela me fez sentar em uma cadeira, embora eu duvidasse da minha capacidade de ficar parada por 2 minutos consecutivos. Então, ela começou a me dar passes, e para minha surpresa a intensa dor terrível diminuiu, para que eu pudesse sentar-me ainda em relativo conforto. Por quase meia hora ela trabalhou em mim, quase me tocando com as mãos, mas apenas dando os passes. O alívio e relaxamento dos meus nervos cansados eram tão grandes, e a sensação da agonia que tinha sido duradoura, que eu mal podia perceber isso quando Miss MacGregor disse para mim: "Agora, olhe para si mesma no espelho", e ao fazê-lo, vi que o inchaço tinha quase desaparecido, e a descoloração havia sumido, ficando poucas faixas roxas fracas à esquerda. Eu fiquei sem palavras de gratidão, pois parecia um milagre. A senhorita MacGregor então disse: "Gladys, estou fortemente impressionada. Algo dentro de sua boca está causando o problema. Existem algumas antigas raízes lá, enterradas nas gengivas, e elas estão agora sépticas e estão envenenando-lhe. Você tem que removê-las, tão rapidamente quanto possível." Eu estava desanimada.
pois me lembrei da experiência terrível que tive depois da extração de alguns anos antes. Fiquei muito doente e causou uma contrariedade ao meu trabalho. Claro que eu percebi que só os meus dentes foram retirados na ocasião, e que o restante tinha apenas quebrado nas gengivas e provavelmente estavam causando problemas lá, como minha amiga sugeriu. O pensamento de arriscar outra experiência horrível, como me aconteceu com a última cirurgia dentária, foi aterrorizante. Eu também tinha compromissos importantes a cumprir, agora, e eu não queria pôr em perigo o meu trabalho psíquico, em que tantas pessoas agora dependiam. Contei tudo à senhorita MacGregor, e ela sugeriu que, em 1 ou 2 dias, quando eu estivesse descansado, nós deveríamos pedir a Feda para me controlar e se eu deveria extrair meus dentes ou não. A senhorita MacGregor veio todos os dias e me curou mais ainda. No final da semana todos os traços do veneno haviam desaparecido, e toda a dor tinha ido, também. Então eu fui capaz de retomar as minhas sessões, mas quando pedimos a Feda para vir e falar conosco, e aconselhar-nos sobre as extrações propostas, ela não faria, e eu estava fortemente impressionada, pois eu tinha que escolher por mim mesma, em vez de tentar colocar escolha e responsabilidade para as pessoas do outro lado. Eu tinha certeza de que se eu optasse por ter os dentes retirados, Feda e os outros amigos espirituais me ajudariam, mas eles não queriam que eu os ocupasse com uma decisão relacionada às questões que afetavam a minha vida física. De repente, uma noite, quando sentada em silêncio e sozinha, senti que deveria decidir ver um bom cirurgião dentista de uma vez, e tive os dentes removidos. Eu mentalmente perguntei a um amigo médico, que desencarnou recentemente, se ele me ajudaria, e eu também perguntei ao irmão da senhorita MacGregor, que era um médico morto na guerra, se ele me ajudaria. Eu tive uma impressão muito forte porque, agora eu havia decidido, todo o possível seria feito do outro lado para proteger minha saúde e trabalho. Na manhã seguinte, recebi uma carta da senhora Kewai Bamber, a autora de livros de Claude, que é irmã da senhorita MacGregor. Em sua carta ela disse que tinha ouvido falar de sua irmã sobre a possibilidade de fazer as extrações, e que enquanto ela estivesse pagando uma visita a uma amiga, ela perguntaria se essa amiga conhecia um bom cirurgião dentista, e ela disse que conhecia um excelente de fato, e deu à senhora Kewai Bamber tanto o endereço profissional quanto o residencial. Para surpresa da senhora Kewai Bamber, a casa dele era no meu bairro. Imediatamente eu li sua carta. Eu tinha certeza de que este era o dentista certo, e naquela noite eu pedi ao meu marido para chamá-lo e dizer-lhe que gostaria de vê-lo profissionalmente, e pedir-lhe desculpas por chamá-lo em seu endereço residencial. O meu marido foi, e para sua surpresa, o dentista disse: "Vou ligar e ver a senhora Leonard em sua própria casa amanhã, sábado à noite." Agora eu tinha convidado uma velha amiga, a senhora Nora Passy, para passar o sábado à noite conosco. Ela não sabia nada sobre o meu problema dentário, como eu não a tinha visto por algum tempo, e ela estava simplesmente chegando para jantar conosco e ter uma conversa. Então eu não quis incomodá-la com mais detalhes sobre a minha saúde. No entanto, quando ela chegou, eu tive que contar-lhe que eu estava esperando alguém naquela noite e que eu devia deixá-la por alguns minutos, e expliquei brevemente as circunstâncias. Ela disse: "Se eu soubesse que você queria um dentista de primeira classe, recentemente me deparei com tal homem, por acaso, de uma forma muito inesperada. Eu desejaria que você pudesse tê-lo ao invés deste homem desconhecido que você chamou." Eu disse: "Qual é o nome do seu maravilhoso dentista?" E para meu espanto, ela mencionou o nome do homem que estava vindo me ver naquela noite. Lembre-se, a senhora Passy e eu morávamos em lugares completamente diferentes, a vários quilômetros de distância, e ela só sabia o endereço do dentista na zona oeste. Ela não tinha ideia de que era o mesmo bairro. Nós duas achamos que foi uma estranha coincidência, pelo menos isso.
Ele chegou, e sua personalidade logo me encheu de confiança. Depois de examinar minha boca, ele disse: "Você tem 19 dentes que devem ser retirados o mais rápido possível. Alguns deles estão quebrados nas gengivas e vai ser difícil de cavar, mas não tenho medo, eu devo extraí-los. Mas você terá que ter cloroforme e éter, então você deve ir a um centro cirúrgico, ou devo trazer um médico que eu conheço aqui realizar a operação em seu próprio quarto." Eu concordei com a última sugestão, e arrumamos tudo para ser realizado no domingo, 8 de novembro, ao meio-dia. 19 dentes tudo de uma vez parecia uma tarefa difícil. Vários amigos me avisaram que seria demais, e que seria um choque terrível para o sistema, e assim por diante. Mas a senhorita McGregor veio todos os dias, e me deu um tratamento de cura, de modo a me animar para a provação. E a senhora Passy mais gentilmente se ofereceu para vir e ficar comigo, e me assistir durante o tempo todo, pois ela tinha uma grande experiência em trabalhar com cirurgia, adquirida durante e depois da guerra. Eu me senti muito gratificada a ela, como eu sabia quão desagradável de assistir era tal operação. Mas o dentista disse que eu tinha que ter uma enfermeira treinada comigo, e quando eu lhe disse da generosa oferta da senhora Passy, ele ficou muito contente. Ele não me disse quem era o médico que ele se propôs a trazer, mas sentimos que era melhor deixar o assunto inteiramente por conta dele. No domingo de manhã eu acordei me sentindo muito feliz e calma, tomei um banho, não comi, é claro, voltei para a cama. E vi a senhora Passy, aprontando um sofá liso perto da janela para deitar-me. Enquanto ela estava fora do quarto eu olhei em direção à lareira, e ali, para minha surpresa e alívio, vi ambos os médicos que desencanaram, e que eu tinha pedido para me ajudarem. Um era o irmão da senhorita McGregor, e o outro era o meu amigo que havia desencanado no verão passado. Eles estavam sentados nas cadeiras, um de cada lado da lareira, calmamente discutindo algo em voz baixa. Então eu não podia ouvir o que eles diziam. Em seguida, um deles olhou para mim, e disse para o outro: "Oh, ela estará bem", e eu sabia que eles se referiam a mim. O fato de saber que eles estavam lá me ajudou muito. Mesmo quando eu ouvi o tocar da campainha que anunciava a chegada do dentista e do médico, eu nem sequer me sentia nervosa. A senhora Passy tinha voltado para o meu quarto, e quando eles entraram, para seu grande espanto, o médico era um amigo dela. Ele ficou tão surpreso ao vê-la lá, quanto ela estava em vê-lo. Outra coincidência, e muito estranha também, você deve admitir. Deitei-me no sofá, e o médico começou a me dar o anestésico. Fiz o que ele me disse, respirei-o com cuidado, mas não teve efeito. Ele continuou dizendo: "Você ainda pode me ouvir falando com você?" E eu continuei respondendo: "Sim, posso. Infelizmente, eu gostaria de não poder", até que eu realmente comecei a pensar que nunca iria afundar. Então, assim como eu me senti, pelo amor de Deus, desisti de tentar isso. Não é bom. Eu não posso ficar inconsciente. Ouvi a voz de um homem saindo de meus próprios lábios, e sabia que eu estava sendo controlada por alguma influência forte e desencanada. Depois eu soube que este era o Dr. McGregor, que lhes disse para me dar um pouco mais de anestésico, como ele sabia que eu deveria exigir muito mais do que a maioria das pessoas para colocar-me anestesiada. Eu acho que deve ter sido uma operação muito peculiar e penosa para o dentista e seu amigo, porque durante a operação estavam sendo literalmente intimidados em fazer algo, e em um momento, quando recobrava a consciência antes das extrações terminarem, meus amigos espirituais gritaram: "Dê-lhe um pouco mais." O médico olhou interrogativamente para a senhora Passy, que sabia o que estava acontecendo e que eu estava sendo controlada, e ela sentiu que deveria dizer: "Doutor, dê-lhe um pouco mais, por favor. De uma vez." "Bem," disse o médico, "ela já tinha suficiente para 3 pessoas, mas aqui vai."
De modo que eu tinha um pouco mais. Na verdade, eu tinha todo o material de reposição que haviam trazido com eles, bem como o que eles esperavam que eu poderia exigir. Assim que terminou as extrações, o dentista deixou o quarto com o médico. Ele sabia que estava me deixando em boas mãos. Ele podia